Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 28 de abril, Juízes 8, 18 a 9, 21. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e a Zalmuna como eram os homens que vocês mataram em Tabor. Como você responderam, eles todos pareciam filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivessem poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jeter, seu filho mais velho, e disse: Mate-os. Mas Jeter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Geba e Zalmuna disseram a Gideão: Seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os israelitas disseram a Gideão: Seja nosso governante, você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: Nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará, mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo, uma vez que os inimigos eram ismaelitas. Todos usavam argolas de ouro. Com todo o prazer, responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu fazendo do colete objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então, Gideão, filho de Joás, voltou para casa. Gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz um filho seu, a quem ele chamou Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo de Baal Berete seus deuses. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jeroboão, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno: Perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então, os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal Berete, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai, em Ofra, e ali, sobre uma pedra, matou
todos os seus 70 meios-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém e Bet-Melo convocaram uma reunião debaixo do carvalho perto da colina em Siquém e proclamaram Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerezim e gritou: Ouçam-me, cidadãos de Siquém. Ouçam-me, se querem que Deus os ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram a oliveira: Seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: Devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: Seja nossa rei. Mas a figueira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: Seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: Seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: Se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra, senão não saia fogo de mim, e queimem os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu: Será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece? Tendo em vista tudo o que realizou, meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos medianitas, mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei, só porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque e ele seja feliz com vocês. Mas se não fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Ber, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Lucas 23, 44 a 24, 12. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: Sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol de linho e o colocou no túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado.
Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram conforme a lei exigia. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com os rostos em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembrem-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Salmos 99, 1-9. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado em seu trono acima dos querubins. Trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado o teu grande e temido nome, pois é santo. Rei poderoso, que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade. Agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor, nosso Deus. Prostem-se a seus pés, pois ele é santo. Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel também invocava seu nome, clamavam o Senhor, e ele lhes respondia. Da coluna de nuvem lhes falava, e eles seguiam os preceitos e os decretos que ele lhes dava. Ó Senhor nosso Deus, tu lhes respondias. Era para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Provérbios 14, 9 e 10. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Cada coração conhece sua própria amargura, e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria.